Nós estamos de volta no Morning Show desta quinta-feira, são 11 horas da manhã e 3 minutos agora. E agora para falar sobre o que interessa a todos que nos acompanham, porque economia é uma coisa que mexe no bolso de todo mundo. E ontem tivemos um anúncio feito pelo ministro Fernando Haddad em rede nacional sobre o que fará o governo em relação ao tão esperado corte de gastos públicos. Além das suas medidas anunciadas, ele também anunciou uma ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Mano Ferreira, havia uma grande expectativa sobre o que seria esse anúncio, e quando o ministro chega para falar sobre aquelas medidas que visam o equilíbrio fiscal, a tal da responsabilidade fiscal, que é gastar perto do que se ganha também, ele anuncia a medida de corte de gastos, mas também anuncia na sequência um corte de arrecadação. Quase 80% da população economicamente ativa vai deixar de pagar imposto de renda. E aí, mano, vai sobrar para os 20% que vai continuar ali pagando o seu imposto de renda? Mano Ferreira. Essa conta não fecha, Koba. E algo precisa ficar muito claro. Quando a conta do governo não fecha, sobra para os mais pobres em forma de inflação ou de aumento dos juros, que leva à diminuição de investimento, diminuição da atividade econômica, do investimento sustentável na economia. O ponto central é o seguinte: o ritmo de crescimento dos gastos do governo é estruturalmente maior do que o ritmo de crescimento da economia brasileira. Isso é insustentável. Para você ter uma ideia, este governo, que pegou a taxa de dívida sobre o PIB em 72%, as projeções mostram que vai entregar em 86%, ou seja, está aumentando em 14% o nível de endividamento, ou seja, essa conta não fecha, isso vai gerar um aumento de inflação e uma diminuição da capacidade de crescimento do governo no longo prazo. Então, esse governo mostra muita irresponsabilidade. Nós estamos de volta, para quem estava no intervalo da rádio, aqui repercutindo esse anúncio feito ontem pelo ministro Fernando Haddad a respeito do tão esperado corte de gastos e a tal da isenção de imposto de renda agora para quem ganha até R$5 mil, praticamente dobrando, não é isso, Mano Ferreira? Porque hoje está em 2.800 mais ou menos. Aliás, o ministro Haddad está falando neste momento ao lado do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Vamos acompanhar ao vivo. Na verdade, nós subestimamos algumas, até para não aumentar as expectativas sobre a economia, nós até chegamos a subestimar algumas coisas. Mas com base na experiência de julho para cá, eu diria que está mais para mais do que para menos a economia que vai ser feita. Porque o que a gente tem visto nas amostragens que nós estamos fazendo, e já estamos num estágio avançado disso, as correções e distorções chegam a 20%, 30% em alguns casos. Então, eu acredito que os números estão adequados, mas eu apostaria que eles podem ser mais significativos no ano que vem. Ministro, alguns parlamentares avaliam que o tempo de debate vai ser muito curto, considerando que a gente está falando de uma PEC que tem que passar pelas duas casas. É que as matérias... Qual é o calendário exato que vocês têm em mente na Câmara e que dia que viria para o Senado? Isso o ministro Padilha. É o rito pacífico que a gente espera, é o rito... Sabe uma coisa interessante das medidas? Não tem novidade. O que foi apresentado aqui é sobejamente conhecido pelos parlamentares. Todos dominam esse assunto. Não são temas estranhos ao dia a dia dos parlamentares. Não tem surpresa, não tem... E enquanto eu falava, o presidente testemunhou, era uma reação de assentimento, dizendo realmente isso tem que ser corrigido, realmente isso está descalibrado, realmente isso precisa de um ajuste. As respostas, as reações foram sempre no sentido de realmente precisamos fazer alguma coisa a respeito. Como todo mundo sabe a importância do arcabouço fiscal, eu acredito realmente, tem muito de esperança aqui, mas eu acredito realmente que pelas duas reuniões que eu participei, as coisas podem ser bem encaminhadas. Não tenho dúvida disso, porque são pessoas que dominam esses temas. Você está falando com pessoas que trabalham esses temas. Os textos chegam hoje? Que já se manifestaram sobre isso. Chegam hoje os textos aqui ao Congresso? O APEC e o PLP? Aí está com o Bruno Moretti lá. Mas está pronto o texto? Está pronto. Ministro, Vamos lá.
Só para finalizar, essas medidas anunciadas, elas serão suficientes para dar sustentabilidade a longo prazo para o arcabouço ou é algo de 2, 3 anos? Olha, nós não queremos que aconteça com o arcabouço que aconteceu com o teto de gasto. Sabe, ele não foi cuidado. Primeiro que ele era uma regra que parecia mesmo insustentável no tempo. Mas nós calibramos o arcabouço para ele ter vida longa. Ele vai inspirar cuidado o tempo todo. Cada coisa que sair, né, daquilo que está previsto vai ter que ser tratado. Cada despesa vai ter que ser tratada. Porque a soma da despesa, as partes têm que caber no todo. Então, se alguma parte estiver ali inspirando cuidado, nós vamos voltar para a mesa de negociação e explicar para as pessoas. Né? Então, esse cuidado pode exigir novas medidas de revisão e corte? Permanentemente. O trabalho do Congresso, da Fazenda, da área econômica é permanente. Saiu alguma coisa do roteiro, voltamos para a mesa. Entendeu? Podemos ter boas surpresas ou não. Se tivermos surpresas que exijam providências, então vamos levar para o presidente da República, para os presidentes das duas casas e vamos trabalhar com transparência. Olha, isso aqui está saindo daquilo que estava programado. Vamos trabalhar. Vai ter que ser feito isso. De maneira... Vai ser uma rotina fazer. Tem que voltar a ser rotina tratar do fiscal. Deixou de ser rotina. Tem que voltar a ser rotina. Obrigado, gente. Deixa eu parar. Interessante, nós estávamos acompanhando aí a manifestação do ministro Fernando Haddad ao lado do presidente do Congresso Nacional e do Senado, Rodrigo Pacheco, também ali o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues. Algumas palavras, algumas frases chamaram a atenção. Primeiro, Palumbo, não tem novidade. Segundo, deixou-se de tratar com prioridade, não sei se foi a palavra adequada que ele estava falando ali, a palavra exata, deixou-se de tratar com prioridade a questão fiscal. Ou seja, são depoimentos que depõem contra, na verdade, o anúncio da medida, né? Parecia até um parlamentar de oposição ali falando essas coisas, o delegado Palumbo. Vamos no primeiro assunto aí. Você que é o parlamentar deste programa, você acha que isso vai chegar bem lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados? Vai ter facilidade o governo para aprovar esta medida? Porque muita gente está falando que é uma medida populista, mas que não para em pé, principalmente a questão da isenção aí do imposto de renda. Vamos lá, quando ele fala que é do conhecimento de todos. Quem fica sabendo das coisas no Congresso Nacional são os líderes. E uma das reuniões que tivemos, um dos candidatos, o Hugo Mota, nós reclamamos exatamente disso. Não é possível a pauta chegar 2, 3, 4, 5 horas antes das votações. Às vezes uma pauta com 300 páginas, 100 páginas, 200 páginas, não dá para o nosso jurídico analisar, para saber se é bom ou não. Que essas pautas sejam mandadas pelo menos com uma semana de antecedência, no mínimo uma semana de antecedência, que seja publicada para conhecimento de todos. E não apenas de meia dúzia, que são os líderes que ficam sabendo o que vai acontecer naquele exato dia. Agora, eu acho que ele está cometendo um erro aí, continua achando, que é não cortar na própria pele. O governo tem que dar o exemplo. O exemplo vem de cima. Vamos cortar das Forças Armadas, tudo bem. Vamos cortar também do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos políticos. Vamos cortar de todo mundo. Por que só das Forças Armadas? Porque ela não oferece risco de represália? Por que não se tem coragem de mexer com o Poder Judiciário? Por que não se tem coragem de mexer com políticos, com membros do Ministério Público? Acham justo um juiz, por exemplo, ganhar 1 milhão de férias? Isso não é normal. Ele não é jogador de futebol, ele não está na iniciativa privada. O que faz ele ter direito a 1 milhão? Aliás, até o ministro, salvo engano, Gilmar Mendes, foi contra isso. Isso é uma cinte. Acha certo o TCU colocar lá apetrechos para se fazer embelezamento? Produtos para colocar produtos? Quer ganhar 1 milhão de férias vai ser sócio do PP. Mas aí é da iniciativa privada. Sabe o que é engraçado? 5 milhões que tá tudo certo. Sabe o que é engraçado, Palumbo? O próprio governo divulgou contas que ele projeta economizar 1 bilhão com os militares no ano que vem. E sabe quanto ele projeta economizar com Bolsa Família? 3 bilhões, ou seja, o governo do PT projeta cortar 3 vezes mais no Bolsa Família do que nos militares. Eita, PP. Só e aí? Você falou de facilidade, né, para aprovar.
Sim. Lá tem uma coisa que eficiência, acontece que se chama assim, ó. Bolsa Família que está sendo Peraí, onde cai? Só um minuto. Vamos, recorte aqui do Palumbo. Vai ter facilidade ou não vai ter no Congresso? Depende Rapidinho. de quanto de emenda ele despejar no Congresso. Mas ele prometeu limitar as emendas. Vamos ver, né? Eu posso ter certeza que eu não vou ganhar um tostão e não quero ganhar mesmo. Tá certo. Agora sim, Felipe Monteiro com a palavra. Não, tem ponto que tem que deixar claro aqui, né? Não vai reduzir Bolsa Família coisa alguma, né? Tem que parar com esse alarmismo. A ideia, uma das ideias do corte de gastos e da eficiência do gasto público é passar o pente fino nos projetos sociais e acabar com aqueles pagamentos de duplicidade, acabar com aquelas pessoas que recebem Bolsa Família sem ter as condições de receber Bolsa Família. Então não vai ter corte nenhum em projeto social. Então esse número que o Mano colocou de 3 bilhões de reais de economia no Bolsa Família, na verdade, está ligada com a eficiência e com o controle e a fiscalização do uso desse dinheiro. Aí tem duas coisas. Uma, quem colocou não fui eu. Esses são os dados oficiais da equipe econômica. Estou interpretando. Segundo aspecto, essa promessa de fazer um pente fino no cadastro único e da eficiência na entrega dos benefícios sociais é desde o começo do governo. Então, como é que agora vai surgir 3 bilhões a mais do que eles já tinham feito? Se o governo mesmo diz que já tinha feito esse ajuste, já estava caminhando o ajuste. Então, isso não é novidade, não traz ponto fiscal novo, não é esforço de economia e de corte de gasto, é chover no molhado. É antes tarde do que nunca, mano. Em relação ao ponto principal, né, que o Haddad ele anunciou, né, de isenção para que recebe R$5 mil, foi uma medida acertadíssima, perfeita, né? Gostou, Pepe? Claro, colocar com que as pessoas ricas paguem mais do que as pessoas pobres. Isso é justiça social, isso é justiça tributária. Mas isso aí não ficou explicado, hein? Só para deixar claro. Quando você compara, por exemplo, o Brasil com a OCDE, né, o Brasil ele recolhe 4% do PIB em imposto de renda. A média da OCDE é 12%. Ou seja, isso vai permitir que o Brasil aumente a taxação do imposto de renda e reduza a taxação no consumo, que é o mal do Brasil, né? Uma pessoa, por exemplo... A forma que o governo anunciou é uma profunda incoerência. Por quê? Porque o ministro Haddad está colocando que uma das regras que ele quer colocar em funcionamento é que, se tiver déficit, fica proibido ter qualquer tipo de desoneração ou corte de imposto. E o que é que ele propõe ao mesmo tempo, num contexto em que há déficit, um corte e desoneração de imposto? Ou seja, ele está mostrando na prática que nem ele respeita a premissa que ele está querendo colocar em jogo. Mano. Isso é um absurdo. Tá errado, mano. Absurdo. Isso retira a credibilidade completamente do anúncio do pacote. Absurdo é essa mentalidade. Absurdo é essa ideia de querer achar que permitir que o pobre tenha condição de gastar mais e de pagar suas dívidas é um problema. É um problema. Deixa morrer. A regra permite, com toda certeza, que o Brasil recolha mais imposto agora do que no passado. Ele está desrespeitando a própria regra, com toda certeza. Isso retira a credibilidade diante do mundo. Quando ele diz, olha, acreditem no Brasil. Falar, mano. Caramba, mano. Deixa eu falar, mano. Conclui, Pepe. Ele não deixa eu concluir, cara. Conclui, Pepe. Calma, Pepe. É impressionante. Me interrompe toda hora e fala por 2 minutos. Me interrompe toda hora e fala por 2 minutos. Mais tempo reclamando. Não agora 2 minutos. Não. Teremos só um minutinho. Para quem está nos acompanhando, daqui a pouco a gente vai falar sobre uma pauta interessante, hein? Os reclamões, se isso faz bem ou não para a saúde, ainda hoje no Morning Show. Vai lá, agora sim, Felipe Monteiro. Não, o Haddad vai permitir com que se recolha mais imposto de renda no Brasil do que no passado. Para você ter uma ideia, tem uma regra lá que todo mundo vai ser obrigado a recolher imposto de acordo com o que recebe de renda bruta por ano. Por exemplo, apesar de não ser a taxação, apesar de não existir a taxação de dividendos, que é uma coisa que todo mundo era a favor, que geraria 50 bilhões de reais para os cofres públicos, agora, todo ano você vai obrigado a declarar o imposto de renda, falar quanto que você recebe. Se você receber R$1 milhão por ano com dividendo, você obrigatoriamente tem que recolher 10% para a receita. Ou seja, com toda certeza, essa lógica, né, vai permitir com que o governo recolha muito mais que no passado e faça com que o mais pobre, o mais necessitado, que não tenha renda, que tenha dívida, que não tenha poupança, consiga gastar mais dinheiro. A Jazz não falou ainda. Quero muito a opinião de Jazz Peixoto. E aí?
Então, quando a gente olha para a lógica de explicação do ministro, a gente vê a fragilidade, né? Quando perguntado sobre o texto, ele nem sabia se seria entregue hoje. Tudo que ele coloca é que não é novidade, todo mundo entende disso. Eu acho que ele não tem muita experiência no Congresso Nacional, porque achar que boa parte dos congressistas entende sobre tributarismo, sobre a lógica do imposto de renda, sobre o que a isenção significa, desconhecer o próprio Congresso. Então, quando a gente olha para as afirmações do PP aqui, ele está olhando para o pobre, ele está olhando para o pobre, não está nada. Isso aí é uma medida populista. Ele criou expectativa no mercado de um corte de gastos. Corte de gastos. Não à toa, o dólar hoje, ó, disparou desde ontem. Por quê? Porque a expectativa era o corte. O que ele anunciou? Uma isenção. E bem colocou o Mano. Vou te explicar. O que acontece? Ele falou sobre déficit e restrição em um momento de déficit em que ele simplesmente dá uma isenção para 80% dos contribuintes. Cerca de 80%, para ser mais exato, 78%. Então, assim, existe um ônus financeiro dessa isenção para as contas públicas. E como que ele quer sanar? Qual que é... Como ele quer... Você fala, todo mundo te interromper. Por favor, deixe-me terminar. Como que, de fato, o Haddad quer sanar? Quais são as propostas? A primeira é combater os supersalários. Chegou a mencionar os supersalários. Você acha que vai passar uma medida para combater os supersalários do judiciário, do legislativo? Não vai. Extremamente improvável. O segundo ponto dele foi a limitação, teto para as emendas parlamentares. Tendo em vista o crescimento das emendas e a própria briga recente do Congresso com o Supremo Tribunal Federal sobre a emenda, você acha que essa restrição vai ser aprovada no Congresso? Também não vai. Então, várias das propostas dele não são e não vão ser realmente implementadas. Então, ele deu um banho de água fria na economia brasileira. Turma, a gente precisa ir para o intervalo, mas antes, como eu gosto muito do Felipe Monteiro, vem aqui comigo na câmera do PP, Priori. PP, você está com a palavra para fechar este assunto em 30 segundos. Vai lá. O que o Mano e a Jazz colocaram aqui até agora retrata exatamente a nossa elite brasileira. A elite que não pensa. A elite está mais preocupada em fazer piscininha de onda na Marginal Pinheiros do que discutir o futuro do Brasil. Claro que vai ter aumento de receita com essa medida, tirando, né, do lombo do mais pobre o imposto de renda. Claro que o Brasil vai conseguir, com essa medida, conseguir desonerar o imposto sobre o consumo, de modo ainda mais dar valor para as pessoas mais pobres do Brasil. Tá aí